O Rodrigo trouxe para a gente alguns conceitos básicos e suas definições ligados à estatística, e eu vou avançar com mais alguns termos, iniciando discutindo sobre a divisão da estatística. A estatística ela é dividida em duas vertentes. Uma, denominada estatística descritiva, é a estatística inferencial. Antes de nós avançarmos para a conceituação e compreensão do que significa cada uma delas, quero dizer para vocês que quando nós realizamos um estudo científico que trabalha com coleta de dados, a pesquisa de campo, por exemplo, um fundamento básico desse tipo de pesquisa é a sua característica descritiva. Isso quer dizer, toda pesquisa que trabalha com coleta de dados em campo, ela é necessariamente uma pesquisa descritiva. Por quê? Porque quando você colhe dados, você busca descrever os dados coletados. Dessa forma, então, toda pesquisa de campo é uma pesquisa descritiva. Porém, nem toda pesquisa de campo que é descritiva é também uma pesquisa inferencial. A pesquisa inferencial, ela leva a uma tomada de decisões, a busca de relações entre variáveis dos dados coletados. Em todo estudo que nós realizamos em campo, nós fazemos a inferência estatística dos dados. Então, a partir da premissa de que toda pesquisa de campo é uma pesquisa descritiva, sem necessariamente o ser inferencial. Então, a pesquisa descritiva é o resumo e a apresentação dos dados coletados, se refere aos dados observados e compreende sua coleta, metodologia e das estratégias de obtenção das informações, a tabulação desses dados através da digitação de dados em planilhas, que podem ser no Excel ou no próprio programa que nós vamos utilizar no futuro, a representação dos dados, como esses dados serão apresentados e representados na forma, por exemplo, de tabelas, de figuras. A análise desses dados, essa análise ela tem uma análise estatística e uma análise científica, que nada mais é do que a relação dos dados estatísticos com o que a ciência fala sobre o assunto, e outras tomadas de decisão relativas aos dados, sem inferir sobre eles, tornando-os mais manejáveis para melhor compreensão e interpretação. O que significa esse termo manejáveis aí? Veja bem, quando você trabalha com grupos, com amostras ou populações, você tem um grande número de informações e a estatística permite que nós façamos o resumo dessas informações do ponto de vista descritivo, na forma de média, aritmética, desvio padrão, o valor mínimo, o valor máximo, amplitude total, mediana, moda, uma série de informações, chamadas de medidas de tendência central ou de dispersão, que visam a ideia de nós concentrarmos esses dados em torno de um determinado valor, que pode ser a mediana, pode ser a média, pode ser a moda, por exemplo, e o quanto esses dados se dispersam dentro de uma curva de distribuição. É mais fácil nós compreendermos esses dados e que torne mais fácil nós podermos interpretá-los, analisá-los e discuti-los à luz da ciência. Já a estatística inferencial, por sua vez, é aquele componente da estatística que nos ajuda de conjuntos maiores de dados quando se estuda apenas partes desses dados. Então, eu falei agora de população e amostra, imaginem. Eu realizei um estudo há um tempo atrás em que a ideia era conhecer o perfil socioeconômico
nutricional de crianças de 7 a 10 anos de escolas públicas e particulares aqui no estado, em que eu coletei o dado de mais de 3 mil crianças. Né? Que eu tinha mais de 3.200 crianças para coletar os dados, que seria a população. Obviamente, eu não tinha condições de realizar esse estudo, demandaria muito tempo, estratégia de trabalho muito complexa, então a gente parte para o chamado estudo amostral. Foi definido, então, o tamanho amostral, nós estabelecemos a coleta de dados em um pouco mais de 1.200 crianças e procedemos, então, a essa coleta. Dessas 1.200 crianças, que representavam 3.800 e tanto, nós tínhamos, então, a chamada amostra relativa à população. Então, de posse dos dados dessa amostra, nós poderíamos obter ou tirar conclusões relacionadas a esse conjunto que poderiam se estender à população como um todo. Estender a população como um todo nada mais é do que inferenciar sobre essa população. Tudo inferencial, a gente pretende também inferir as características, como eu acabei de falar, né, de uma amostra, de uma população a partir desses dados amostrais. E a pesquisa inferencial, ela pode ser compreendida ou dividida em 3 variantes. A chamada univariada, a inferência univariada, a bivariada e a multivariada. Então, quando a gente fala em uni, bi e multi, nós estamos falando da quantidade de variáveis que estão sendo tratadas no nosso estudo. Então, a univariada, como o próprio conceito já diz, é quando nós vamos trabalhar com uma única variável, com medidas de tendência central, variabilidade ou dispersão, assimetria e kurtose. Já a inferência bivariada é quando nós buscamos encontrar a relação entre 2 variáveis. E a multivariada é quando se analisa simultaneamente mais de 2 variáveis. Então, por exemplo, se eu quiser saber o efeito de um determinado programa de exercício físico sobre o percentual de gordura de um grupo de pessoas, eu tenho uma única variável, que é a composição, o percentual de gordura, e eu vou verificar o efeito de um certo treinamento nesse percentual de gordura. Então, eu estou falando de uma inferência univariada. Por outro lado, se eu quiser estudar, por exemplo, 2 programas de exercícios físicos distintos sobre esse mesmo percentual de gordura, eu tenho 2 variáveis, são 2 programas distintos. Se eu tiver, por exemplo, aí já é bivariada, se eu tiver 3 programas e um grupo placebo, eu já passo a ter uma análise multivariada. Então, só para a gente entender do ponto de vista de um exemplo. É importante nós entendermos claramente o que significa unidade experimental ou unidade observacional. É do que a menor unidade que nos fornece informações sobre uma amostra ou sobre uma população. Então, por exemplo, um grupo de pessoas, se eu tiver 10 pessoas, eu tenho 10 unidades observacionais ou experimentais. Animais, um grupo de animais, plantas, objetos, fatos, eu acabei de citar a questão dos métodos de treinamento, então isso não deixa de ser um fato. Observacional não diz nada mais do que o número de informações que nós podemos obter para um determinado experimento. Variável. Variável, o conceito mais elementar dela é tudo aquilo que varia. Então, tudo aquilo que varia de forma categórica, ordinal ou contínua é uma variável. Então, é toda e qualquer característica que, observada em uma unidade experimental, pode variar de um indivíduo para o outro, podendo adotar qualquer valor. Elas são
classificadas em variáveis quantitativas e variáveis qualitativas, ou categóricas, ou de atributos. As variáveis quantitativas são aquelas que são obtidas através de valores numéricos que se expressam, por exemplo, na forma de uma quantidade. E podem ser discretas ou contínuas. Discretas, somente determinados valores, como números inteiros, e contínuas, quando elas adotam qualquer valor dentro de um intervalo possível. Né? Então, a massa corporal é, por exemplo, uma variável contínua, porque ela pode obter diferentes valores, inclusive fracionários. Já as variáveis qualitativas, categóricas ou de atributo, elas fornecem dados de natureza não numérica. Não é raro nós encontrarmos na metodologia de trabalhos científicos estudos com abordagem quali-quantitativa, ou seja, é um estudo que permite e que trabalha com dados não numéricos e com dados numéricos. Por outro lado, se na metodologia nós encontrarmos quantitativa, todo o estudo é feito à base de números, e qualitativa seria todo o estudo feito à base de qualidades, categorias ou atributos. Essas qualitativas, categóricas e atributo, elas são subdivididas, por sua vez, em nominais e ordinais. As nominais, como o próprio nome implica, exatamente como o próprio nome implica, e podem ser binomiais ou dicotômicas. Exemplo, gênero masculino, gênero feminino, não existe um gênero intermediário. Né? Veja bem que eu não estou falando de opção sexual, estou falando de gênero. E as polinomiais ou politômicas, que são aquelas que permitem mais de duas categorias. Por exemplo, se nós fizermos um estudo sobre o índice de massa corporal de pessoas, segundo a Organização Mundial da Saúde, nós vamos ter baixo peso, peso normal, sobrepeso, obesidade. Né? E a obesidade dividida em 3 níveis. Então, aí eu tenho 4 categorias. Isso passa a ser, então, categorias que se caracterizam por serem polinomiais ou politômicas, certo? Ou seja, tem mais de 2 possibilidades categóricas. E pode ser também ordinal, que identifica a categoria ou grau de intensidade, ou uma ordem, né? Maior ou menor. Essas escalas de Likert que a gente usa, por exemplo, no estudo da qualidade de vida, ela é ordinal, porque ela permite nós estudarmos diferentes graus ou intensidade de uma determinada resposta. As variáveis, elas podem ser classificadas a partir de 4 critérios, que são o critério metodológico, o teórico explicativo, a medição e o controle. Gente, isso é muito importante, essas questões que a gente está falando agora sobre variáveis e esses critérios aqui, porque isso nos ajuda a elaborar de forma bem consistente o nosso projeto de pesquisa. Isso demonstra claramente qual é o entendimento que nós temos e a forma como nós classificamos as variáveis do nosso estudo. Então, na classificação metodológica, as variáveis podem ser classificadas em independentes, dependentes ou intervenientes. Eu bem lembro que na semana passada, na conversa com o Rodrigo, houveram até intervenções que falavam sobre se a gente não controlar a variável X, ela pode interferir no resultado. Perfeito. Imagina se você fizer um estudo sobre o efeito do exercício físico sobre a composição corporal e não fizer o controle da alimentação dos atletas. Então, certamente, a alimentação, o descanso vai interferir nos resultados. Né? Então, o que seria uma variável independente? É aquela variável que não sofre alteração com o estudo.
enquanto que a variável dependente é aquela que nós esperamos que se altere no estudo. Então, por exemplo, se eu faço um estudo com mulheres digamos, de 30 a 40 anos de idade, para verificar o efeito de um determinado método de treinamento sobre sua composição corporal. O que pode variar aí, se o método ele é único? Então, o método é o quê? É uma variável independente. E o que pode variar é a composição corporal. A composição corporal, então, é a minha variável dependente. E se eu não controlar o número de sessões de treinamento semanais, se eu não controlar o número de refeições feitas por dia, o tempo de descanso, isso são variáveis que vão interferir ou intervir no resultado da minha pesquisa. São as chamadas variáveis intervenientes, que, como bem foi dito semana passada, no estudo científico controlado, todas essas variáveis precisam estar muito bem controladas. Do ponto de vista teórico explicativo, esses critérios, essa classificação, ela pode ser de classes de estímulo, de resposta e intermediárias. Isso aqui está diretamente relacionado com a questão da independência e da dependência. Então, ela pode estar muito bem relacionada com a classificação das classes das variáveis metodológicas, né? A resposta é o efeito, o estímulo é a carga, por exemplo, e as variáveis, as intermediárias, são aquelas que, de alguma forma, podem intervir ou interferir nos resultados. Do ponto de vista da medição, as classes são, já falamos antes, né, qualitativas e quantitativas, dicotômicas e politômicas, e as quantitativas discretas e contínuas. E, quanto ao critério de controle, elas podem ser aleatórias ou controladas. Então, num estudo científico, quanto mais controle nós tivermos sobre a variável, melhor, mais fidedigno, mais válido e mais objetivo é o seu estudo. Outra coisa, isso aqui já foi falado na semana passada, mas é bom nós não esquecermos, né, a relação entre população e amostra. População também é chamada de universo, e nada mais é do que todo o conjunto de unidades experimentais ou observacionais que apresenta uma ou mais características em comum. Então, quando eu disse ainda agora, em realizar um estudo com crianças de 7 a 10 anos, de ambos os gêneros, de escolas públicas e particulares, eu tinha aí uma população gigante, e eu precisava extrair dessa população, que nós chamamos de amostra. Então, a amostra é o grupo de sujeitos, tratamentos ou situações de uma população. Portanto, qualquer fração de uma população precisa ter algumas características que são muito importantes. Compreendemos que a pessoa, o sujeito, o tratamento, o objeto, o método, faz parte de uma amostra, os sujeitos, os participantes, eles precisam apresentar as mesmas características. Então, por exemplo, se eu vou fazer um estudo só com gênero masculino, não posso incluir mulheres. Só com gênero feminino, não posso incluir homens. Crianças de 7 a 10 anos, eu não posso incluir crianças de 6, nem de 11 anos. E isso onde é que está no nosso projeto? O que nós chamamos de critérios de inclusão. Nesse ponto é que nós determinamos quais são as características da nossa amostra e delimitamos esse elemento, por exemplo. Uma outra questão que é fundamental para que a amostra represente, de fato, a nossa população é representativa. E essa representatividade ela está diretamente relacionada com, por exemplo, a determinação do número mínimo
unidades observacionais. Então, por exemplo, no estudo de 3.000 crianças, quantas eu preciso ter, no mínimo, para que isso represente a minha população, para que essa minha amostra represente a minha população. Na semana passada, o Rodrigo falou para vocês, e lá na frente nós vamos praticar isso, estatísticos que nos permitem determinar ou definir o nosso tamanho amostral. O que precisa ser considerado nessa representatividade são os estratos. Né? Então, se a gente lembrar desse exemplo que eu estou colocando, crianças de 7 a 10 anos, e eu não considerar na minha amostra um número relativamente semelhante, mas relativamente semelhante, de crianças de 7, de 10, de 8, de 9, de 10 anos, e eu tiver uma tendência para usar mais crianças de 10 anos, a minha amostra ela não representará a minha população. Então, eu preciso ter um número relativamente semelhante, próximo, de crianças dos diferentes grupos etários, para que essa amostra, de fato, represente a minha população. Só um exemplo, se nas 3.000 crianças que eu tenho na minha população, eu tiver, por exemplo, 15% de crianças de 7 anos, se eu tiver 25% de crianças de 8 anos, se eu tiver 30% de crianças de 9 anos e 30% de crianças de 10 anos, eu vou ter que, na minha amostra, buscar 15% de crianças de 7 anos, 25% de crianças de 8 anos, 30% de 9 anos, 30% de 10 anos, para caracterizar tal representatividade. Se eu tiver na minha amostra, por exemplo, na minha população, 60% de meninas, eu tenho que abordar esse elemento também como um fator de representatividade. E uma outra questão que é fundamental, principalmente no componente ético de uma pesquisa, é que a nossa amostra não seja representada por um viés, que ela não seja tendenciosa. Não é raro, em alguns estudos científicos, a pessoa, o pesquisador, querer provar de todas as maneiras uma determinada lógica, um determinado resultado, e para isso ele acaba interferindo, alterando os resultados, gerando o chamado viés científico, ou uma tendência, uma tendenciosidade. Isso acontece muito mais vezes do que a gente pensa que acontece. Isso não é ético, é um desrespeito à comunidade científica de um modo geral, e especialmente aos participantes da pesquisa. Isso acontece quando você quer provar que um método é melhor do que o outro, que uma estratégia é melhor do que a outra, e você acaba direcionando o estudo, e lá na frente, quando estivermos na prática, a gente pode até mostrar para vocês como é que as pessoas fazem isso. Eles excluem participantes de um grupo, aumentam participantes de outro grupo, alguns até alteram resultados, né, dados, eu quero dizer, para caracterizar bem a nossa amostra, que ela seja todos os sujeitos participantes com as mesmas características, que ela seja representativa e que ela seja não. E a inferência é a tentativa de generalizar os resultados para um grupo maior. Então, quando eu tenho lá uma amostra de 300 pessoas dentro de um universo de 1.000 pessoas, respeitar as características semelhantes, a representatividade, e não for tendencioso, tiver na minha amostra, por inferência, população. E agora a gente vai entrar numa coisa que eu acho fundamental e que eu tenho certeza que boa parte de vocês está aqui conosco buscando, inicialmente, escolher adequadamente o teste estatístico, o procedimento, o protocolo que se adota na estatística, que é o que vai lá na nossa metodologia. Porque, como já foi dito também anteriormente, os softwares estatísticos, eles têm
limitação intelectual. Né? Eles não são inteligentes supremos, porque eles são comandados por nós. Então, tudo que você pedir, ou quase tudo que você pedir para o software, ele vai fazer. Se você pedir para eles fazer um teste estatístico errado, se você escolher o teste estatístico errado, ele vai fazer o teste para você do mesmo jeito. Só que os resultados que ele vai te dar não são adequados, por exemplo, para aquela amostra ou para aquelas características daquela amostra. E aí, você, de posse de um resultado equivocado de um teste estatístico, você vai fazer análise equivocada dos seus resultados. Isso, obviamente, vai interferir na resposta científica do seu estudo. Então, nós precisamos conhecer alguns elementos importantíssimos para fazer a escolha adequada do teste estatístico. Bem, um elemento fundamental do qual nós devemos partir para fazer a escolha do nosso teste estatístico é o grau de normalidade da amostra. Quando a gente fala em normalidade, a gente precisa lembrar daquele conceito que nós aprendemos lá atrás no nosso ensino médio, que é a curva de Gauss, né? Que é aquele sino invertido que permite nos entender que a organização, ou melhor, a distribuição de informações ou dos dados dentro de uma organização estatística. E os dados, então, eles podem estar organizados de duas maneiras na nossa amostra ou na nossa população. Eles podem estar distribuídos numa distribuição normal ou podem estar distribuídos em uma distribuição não normal. Para isso, nós precisamos aplicar um teste chamado teste de normalidade. Esses testes de normalidade eles são utilizados, portanto, para determinar se um conjunto de dados de uma determinada variável aleatória é bem modelado por uma distribuição normal ou para calcular a probabilidade da variável aleatória subjacente estar normalmente distribuída. Então, é fundamental que nós apliquemos esse cálculo que vai dizer para nós, essa variável está distribuída dentro de uma curva normal ou ela está distribuída fora de uma curva normal. Por quê? Dependendo de qual dessas duas respostas o teste estatístico me der, a escolha da estatística, do teste estatístico, do tipo de estatística, vai ser diferente ou influenciada por isso. Então, é uma das pressuposições dos testes estatísticos paramétricos, ou seja, para que eu escolha um teste paramétrico, e nós já vamos falar sobre estatística paramétrica e não paramétrica aqui na frente, para que eu escolha um desses dois tipos de testes, eu preciso saber se a minha distribuição é normal ou não normal. Se o valor do P que for obtido no teste estatístico de normalidade for menor ou igual ao nível de significância que eu determinei lá na minha metodologia para o meu estudo, eu vou aceitar a hipótese nula e vou, assim, dizer que a distribuição não é normal. Então, para que a distribuição seja normal, eu tenho que ter meus dados no valor de P mais elevado. Existem vários testes de normalidade. Aí está um caminho, um roteiro, para que vocês possam escolher qual o teste para verificar ou avaliar a normalidade dos seus dados de uma determinada variável. Então, nós temos aí 7 testes que nos permitem e que são aplicáveis de acordo com algumas características. Por exemplo, o teste de D'Agostino, que pode ser aplicado quando nós temos mais de 10 informações ou unidades observacionais e quando nós temos mais de 2 variáveis, amostras. Tá? Então, se você tem mais de 2, não, a partir de 2, tá? 2, 3, 4,
5 amostras, você pode, e tem mais de 10 informações, você pode utilizar o D'Agostino. Quando você tem um número de informações superior a 20 e também tem várias amostras, você pode utilizar o D'Agostino Pearson. Quando você tem, por exemplo, amostra, independente do tamanho dela, você pode utilizar Kolmogorov-Smirnov. Não vão confundir isso com vodka, hein? Não é hora. Tá? Mas, inclusive, esse é um dos testes muito utilizados, como é o Shapiro-Wilk, que a gente vai já falar aqui embaixo. Tem também o teste de Lilliefors, que é um teste utilizado quando você tem várias amostras. O Shapiro-Wilk, que é o mais comum visto na literatura, que é utilizado quando você tem entre 2 e 51, mais de 2 e menos de 51 sujeitos ou unidades observacionais, e quando você tem várias amostras. Existem 2 testes de valores extremos, que são quando você trabalha com desvios, e o outro quando você trabalha com quartis, são menos utilizados. Tá? Mas eu digo para vocês que os mais utilizados, mais observados na literatura, são principalmente o Shapiro-Wilk e o Kolmogorov-Smirnov. Porém, se você tiver as características que são apresentadas nessa coluna aqui da aplicabilidade, você pode selecionar o teste de normalidade que você pretende. Bem, aí o teste de normalidade ele vai fazer uma curva assim, ele vai distribuir os dados para a gente dentro de, por exemplo, um gráfico de colunas, e você pode pedir para desenhar, o próprio programa vai desenhar para ti a curva da distribuição desses dados. Aqui a gente vê uma distribuição bem parelha, bem organizada, bem equilibrada, que nos sugere que essa seria uma distribuição normal. Bem, a normalidade serve para quê? O teste de normalidade para nós definirmos qual a estatística a ser adotada. E essa estatística ela pode ser paramétrica e não paramétrica. Quando os nossos dados estão distribuídos dentro de uma distribuição normal, nós vamos escolher a estatística paramétrica. Quando a distribuição está fora da normalidade, nós somos encaminhados à escolha da estatística não paramétrica. Então, vamos ver o que é isso. A estatística paramétrica trata de ferramentas estatísticas utilizadas para análise de fatores populacionais. Essa amostra deve atender a determinados requisitos, como tamanho, pois quanto maior seja o tamanho da amostra, mais preciso será o cálculo. Isso é uma coisa muito importante que a gente precisa ter em mente quando define o tamanho da amostra. Quanto maior o número, mais representativo ele é. Quanto maior o número, maior o alcance da informação. Quanto maior o número, menor o risco de perda de informações importantes na amostra. Os testes paramétricos eles se baseiam na lei da distribuição da variável em estudo, e a gente acabou de ver que essa distribuição necessariamente precisaria ser normal. Então, ele exige que as amostras tenham uma distribuição normal, especialmente se tiverem uma dimensão menor do que 30 indivíduos. Aí, aquilo que a gente colocou no início, quanto maior o número, maior a possibilidade da distribuição ser normal. Nas amostras com dimensão superior a 30, a distribuição se aproxima da distribuição normal e também pode-se aplicar os testes T, que são os principais testes para uma distribuição normal de comparação de média entre amostras ou tratamentos ou outras situações. E a estatística não paramétrica se refere a estatísticas que não possuem dados ou população com estrutura de parâmetros característicos, ou seja, ela está fora de um padrão de normalidade,
ou seja, não necessitam de estarem distribuídas em uma distribuição normal, e também são indicados em amostras pequenas. São usados em amostras que não têm uma distribuição normal, ou quando a amostra, apesar de ter uma dimensão superior a 30, se opta por conclusões mais conservadoras. Tem como desvantagens a perda da potência, ou seja, da abrangência. Não se encontrando assim tantas diferenças entre os dados quando elas existem. Então, a estatística não paramétrica ela é um pouco mais superficial e ela permite uma inferência menos profunda, menos potente. Então, se você quer ter um estudo mais potente, aumente o número amostral, busque uma distribuição normal ou próxima dela, com um grande número de informações, para que você possa adotar uma estratégia paramétrica. Então, o que a gente conversou um pouquinho agora? Então, tem esse resumo aqui quanto ao tipo de distribuição. Nós temos que, primeiro, nos dados paramétricos, ou seja, na estatística paramétrica, qual é o tipo de distribuição que nós adotamos? A distribuição normal, a variância deve ser homogênea, o tipo de variáveis utilizadas são variáveis de intervalo ou de razão. A relação entre os dados ela precisa necessariamente ser independentes. As medidas de localização central utilizadas, normalmente nós utilizamos a média. Já nas amostras não paramétricas, as estatísticas não paramétricas, elas adotam qualquer tipo de distribuição, elas adotam qualquer tipo de variância, elas são usadas para variáveis ordinais ou nominais, categóricas, né, qualitativas. A relação entre os dados ela é de qualquer tipo, e a medida de tendência central que nós utilizamos é a mediana dos estudos não paramétricos. Então, isso é uma coisa logo interessante quando a gente começa a ler a análise estatística de dados, quando a gente verifica que um estudo apresenta mediana e o outro estudo apresenta média aritmética. Então, isso já é uma dica para a gente de que um está utilizando um tipo de estatística e o outro está utilizando outro tipo de estatística em decorrência do tipo de dado do seu estudo. Os testes paramétricos são chamados teste T, que podem ser utilizados quando nós temos uma única amostra, queremos comparar o pré com o pós, por exemplo, antes e depois. Quando nós temos duas amostras independentes, por exemplo, o efeito de um determinado tipo de tratamento no grupo masculino e no grupo feminino, essas amostras são independentes, o gênero as faz independentes, mas o tratamento é o mesmo. E a gente ainda pode usar o teste T para duas amostras relacionadas, né? Que quando a gente compara o efeito pré e pós, por exemplo, de um determinado tratamento. E a gente ainda tem os chamados testes de análise de variância, que tem análise de variância de 1 e de 2 critérios, podem ser utilizados para testar diferenças entre diversas situações e para duas ou mais variáveis. Então, é muito comum utilizar a análise de variância quando nós temos, por exemplo, 2 tipos de tratamento e mais um placebo, 3 tipos de tratamento, 3 grupos, 4 amostras. A gente consegue comparar as 4 amostras ao mesmo tempo, de forma simultânea, onde ele compara a amostra 1 com a 2, a 1 com a 3, a 1 com a 4, a 2 com a 3, a 2 com a 4 e a 3 com a 4, permitindo-nos identificar onde estariam as diferenças entre as médias das amostras. E os testes não paramétricos, aqueles que não adotam uma distribuição normal, esses sim já têm uma variabilidade bem maior do que a paramétrica.
E aí a gente tem testes não paramétricos a serem utilizados para amostras relacionadas, quando a gente quer discutir o efeito do pré com o pós, por exemplo, dentro de uma mesma amostra. A gente tem o teste do sinal, que indica para que lado pende um determinado resultado. A gente tem o teste de McNamara, que permite identificar a diferença entre médias. O teste Q de Cochran. O teste de Wilcoxon e o de Friedman, que são os mais comumente utilizados, especialmente o teste de Wilcoxon, que esses testes substituem, por exemplo, o teste T, que é utilizado lá como estatística paramétrica e aqui como não paramétrica. Quando nós trabalhamos com amostras independentes, por exemplo, o grupo A contra o grupo B, grupo masculino contra o feminino, grupo de 7 anos contra o de 8, contra o de 9, contra o de 10, nós trabalhamos o teste de Mann-Whitney, o Kruskal-Wallis, o Wald-Wolf-Fitts, que é um teste de aleatoriedade de amostras, e o teste de Moses, para reações extremas. Então, vejam bem, está aí um roteiro. Se você está trabalhando com pré e pós, você só pode escolher um dos 5 testes apresentados no início do slide aí. Se você está trabalhando com amostras independentes, tem 4 testes aí que a gente pode utilizar. Além de outros testes, como binomial, teste de ajustamento do Q², teste de independência do Q² e o teste de Fisher, que também podem ser utilizados. Lembrando que aqui, para que a gente escolha um desses 13 testes que aqui são apresentados, a nossa distribuição ela precisa estar fora de uma distribuição normal ou quando o N amostral ele é muito pequeno. E agora, um roteiro para que a gente possa escolher bem o nosso teste. Isso aqui é uma chave fundamental para a escolha do nosso teste. Qual daqueles testes anteriores nós vamos escolher? Então, nós precisamos, em primeiro lugar, saber o número de amostras que nós temos no nosso estudo. E esse número pode ser uma única amostra, nós podemos ter 2 amostras independentes, nós podemos ter 2 amostras relacionadas, nós podemos ter mais de 2 amostras independentes, e nós podemos ter mais de 2 amostras relacionadas. O que seria um exemplo desse mais de 2 amostras relacionadas? Você quer estudar o efeito de um método de treinamento sobre a composição corporal. Então, você faz o pré-teste, identifica as características amostrais de base. Você faz o reteste com 8 semanas de treinamento e você faz um pós-teste com 12 semanas de treinamento, com 16 semanas de treinamento. Então, a gente tem, por exemplo, aí 3 amostras. E eu posso, então, querer estudar o efeito das primeiras 8 semanas, o efeito das 8 últimas semanas e o efeito das 16 semanas. Então, eu consigo comparar esses 3 momentos de uma maneira só. É um exemplo de amostras relacionadas. Independentes é quando eu tenho, por exemplo, 3 grupos distintos. Um grupo de menores, um grupo de, por exemplo, crianças de 7 a 10 anos, outro grupo de crianças de 10 a 15 anos, outro grupo de jovens de 15 a 20 anos. Aí eu teria 3 amostras independentes e posso verificar o efeito, comparar as médias nos 3 grupos. Outro elemento importante para essa escolha é o número de variáveis adotadas. Se nós temos uma única variável, por exemplo, composição corporal, é um caminho para a escolha. 2 variáveis, mais de 2 variáveis, 3, 4, 5 variáveis. Para vocês terem uma ideia, eu no meu estudo de doutorado, eu fiz um estudo com 124 variáveis. Como eu me arrependi de ter feito tanta coisa. E o tipo de dados. Nós temos dados categóricos, ordenativos ou numéricos.
Então, dependendo do meu tamanho, do número de amostras, do número de variáveis e do tipo de dados que eu tenho, isso vai me direcionar para escolher um diferente tipo de teste estatístico. E aí nós conseguimos verificar isso dessa maneira aqui, olha só. Quanto ao número de amostras, nós já acabamos de ver que temos uma amostra, podemos ter duas amostras independentes, duas amostras relacionadas, mais de duas amostras independentes ou mais de duas amostras relacionadas. Quando eu tenho uma única amostra e vou trabalhar com uma única variável, eu vou ter que partir para definir agora qual é o tipo de dado que eu tenho. São dados categóricos, ordenativos ou numéricos? Se eles são categóricos, tem dois testes que nós podemos escolher, que é o teste binomial, para uma proporção, ou o teste do Q² de aderência. Se os meus dados eles respeitam uma ordem, ordenativo, eu posso escolher o Kolmogorov-Smirnov de aderência, o Q² de aderência. E, por outro lado, se os meus dados são numéricos, eu posso escolher o teste T de Student ou o teste Z. Então, veja bem. O meu estudo é de uma única variável para uma única amostra. Está dentro desse quadro, desse organograma que vocês estão vendo aí, para a gente fazer a escolha do nosso teste. Aí eu vou ter que saber qual é o tipo de dados que eu tenho, e dentro do tipo de dados eu tenho aí uma orientação de dois tipos de testes que eu posso utilizar. Isso lembrando, para uma amostra e uma única variável. E se eu tiver uma amostra e duas variáveis? O organograma se modifica. Então, mais uma vez, eu tenho que definir, tenho que partir do tipo de dados que eu tenho. Se eu tiver dados categóricos, só tem um teste para adotar, que é o teste de coeficiente de contingência C. Por outro lado, se eu tiver dados ordenativos, eu posso utilizar a correlação de Kendall ou a correlação de Spearman. Já se eu tiver dados numéricos, eu posso utilizar o ajustamento de curvas, posso utilizar a correlação linear de Pearson e ainda posso utilizar a regressão linear. Então, mais uma vez, quantas amostras eu tenho? Uma. Quantas variáveis eu tenho? Duas. Que tipo de dados eu tenho? E aí está o caminho para escolher o teste. E se eu tiver uma única amostra para mais de duas variáveis? Então, eu tenho dados numéricos. Para isso, eu posso utilizar o componente principal, que vai identificar qual é a variável principal que mais afeta ou influencia no resultado do meu estudo. A correlação parcial, identifica se existe associação entre variáveis. E a regressão múltipla, que permite alinhar esses dados numa linha de regressão. Eu posso ter essas características para duas amostras independentes, para uma única variável, quando os meus dados forem categóricos. Por exemplo, eu posso utilizar o teste binomial de duas proporções, posso utilizar o teste exato de Fisher, posso utilizar o Mann-Whitney, o teste da mediana, o teste do Q² e o teste G. Então, um desses seis testes eu vou escolher para quando os meus dados forem categóricos, eu estiver trabalhando com uma única variável em duas amostras independentes, dois grupos independentes. Nessas condições, se os meus dados forem ordenativos, duas amostras independentes, uma única variável, dados ordenativos, tem 5 opções. O Kolmogorov-Smirnov, o Mann-Whitney, o teste da mediana, o teste do Q² e o teste G. Podem ser
escolhidos apenas nessas características aqui. E se os dados... não, aqui já é outra... duas amostras independentes ainda, mas quando nós temos uma variável ou mais de duas variáveis. Então, duas amostras independentes para uma variável, dados numéricos, nós podemos utilizar a análise de variância de um critério, o teste T de students e o teste Z. Se nós temos mais de duas variáveis para dados numéricos, o teste a ser escolhido seria o Rotary. Quando nós temos duas amostras relacionadas, pré e pós-teste dentro de uma mesma amostra, para uma única variável. Se os nossos dados forem categóricos, nós podemos utilizar os testes de capa, o McNemar e o teste dos sinais. Se os dados forem ordenativos, o McNemar e o Wilcoxon. E se os dados forem numéricos, o teste T ou o teste de análise de variância. Qualquer um desses testes vai permitir nós identificarmos se existe uma diferença significativa entre a primeira e a segunda medida. Entre a primeira e a segunda medida dentro de um pré e um pós-teste, por exemplo. Se nós tivermos várias amostras, de 3 para cima, que forem elas independentes, 3 grupos independentes, mas estivermos trabalhando com uma única variável, e os nossos dados forem categóricos ou ordenativos, opções de escolha. O teste de Kruskal-Wallis, o teste do Q quadrado, o teste do Q quadrado de partição, o teste do Q quadrado de Mentel-Hansel, o teste e se os dados forem numéricos, tem o Q quadrado de tendência e a análise de variância de um único critério. Se por outro lado nós tivermos mais de 2 amostras que forem independentes e várias variáveis, mais de 2 variáveis, e os dados forem categóricos, o teste a ser escolhido é o teste de concordância de Kendall. Se nós tivermos dados ordenativos, devemos escolher também o teste de concordância de Kendall. Se os dados forem numéricos, nós temos a análise de variância de 2 critérios, a análise de variância com replicação, a distância euclidiana, a distância de Penrose e Mahalanobis e o teste de Bartlett. Por outro lado, se nós tivermos várias amostras relacionadas, pré, intra, pós, teste, quando temos uma única variável e os dados forem categóricos ou ordenativos, nós utilizamos o teste de Cochran e o teste de Friedman. Se nós tivermos várias variáveis e os dados também forem categóricos ou ordenativos, nós podemos adotar também esses dois, Cochran e Friedman. E assim, eu concluo aqui esse bate-papo inicial. Aí estão os meus contatos, se quiserem conversar. E fico à vontade para que a gente possa aqui trocar mais ideias, responder algumas situações que porventura tenha ficado para vocês. Mas a ideia aqui era exatamente permitir que vocês compreendessem alguns conceitos fundamentais que, no final da história, permitisse que vocês fizessem a melhor escolha do teste estatístico para os tratamentos do tipo de dados que vocês têm. Essa escolha de que a tua análise de resultados seja precisa e que os resultados da tua pesquisa, a partir da análise, eles sejam significativos para a ciência. Uma das formas muito clássicas para isso é a gente buscar também na literatura. Nós irmos na literatura buscar quais são os testes estatísticos mais utilizados para aquele tipo de pesquisa que eu estou fazendo e de lá extrair também
o teste estatístico que a literatura sugere. Mas aqui tem um roteiro, um organograma, assim a gente pode dizer, que permite você fazer uma boa escolha do seu teste estatístico. A inferência, ela vai nos permitir, por exemplo, saber se existe diferença entre um pré e um pós-teste, saber se existe diferença entre um grupo amostral e outro grupo amostral, saber se existe relação entre uma variável e outra, ou entre várias variáveis, saber se existe uma prevalência significativa entre uma determinada categoria amostral e outra. Então, quando a gente fala em diferenças estatísticas, correlação, prevalência, incidência, esses testes estatísticos são aqueles que vão permitir nós identificarmos a possibilidade da ocorrência de significância estatística.